Naquele instante em que tudo parecia seguir um fluxo aparentemente tranquilo dentro de Bom Retorno, havia uma inquietação silenciosa crescendo entre as relações, quase imperceptível à primeira vista, mas forte o suficiente para alterar destinos que até então pareciam já definidos. Nayane, acostumada a controlar cada detalhe de sua imagem e de sua vida, sentiu algo diferente ao encarar Gael. Não era apenas surpresa, nem simples curiosidade, mas um desconforto que a desarmava de uma forma que ela não conseguia explicar, como se, pela primeira vez, não tivesse domínio sobre o próprio coração. Enquanto tentava racionalizar aquele sentimento, ela buscou refúgio na presença de Esteban e Laurinha, dois dos poucos com quem conseguia baixar a guarda. Mesmo assim, suas palavras vinham carregadas de hesitação, como se admitir aquela confusão fosse também admitir uma fragilidade que ela sempre se recusou a mostrar. Esteban, atento como sempre aos detalhes, percebeu que não se tratava de um comentário qualquer. Havia um peso diferente na forma como Nayane falava de Gael, uma mistura de irritação e curiosidade que denunciava um início de conflito interno que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Laurinha, por sua vez, tentou suavizar a situação com leveza, mas no fundo também percebeu que aquela mudança de comportamento poderia ser o início de algo maior. Afinal, Nayane nunca reagia assim sem que houvesse alguma ameaça, ainda que invisível, ao seu território emocional. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Agrado se via diante de uma decisão que a fazia revisitar todas as suas inseguranças. A ideia de casamento com Leandro, que para muitos parecia um passo natural, para ela era um abismo que ainda não estava pronta para atravessar. Ao compartilhar isso com Janete, Eduarda e Zuzu, Agrado não falava apenas sobre o presente, mas sobre todas as camadas de sua história. Cada palavra carregava o peso de uma vida construída com esforço, de sonhos que ainda estavam em processo de realização e de um amor que, apesar de bonito, não era suficiente para silenciar suas dúvidas. Janete ouviu em silêncio, compreendendo mais do que qualquer outra pessoa o que significava escolher entre o coração e a própria identidade. Seu olhar carregava uma mistura de preocupação e respeito, pois sabia que decisões como aquela não podiam ser apressadas sem consequências profundas. Eduarda, por outro lado, sentiu um impacto diferente. Ao ouvir Agrado falar sobre Leandro, algo dentro dela se moveu de forma sutil, quase imperceptível, como uma sombra que começa a se formar antes mesmo de se tornar visível aos outros. Zuzu, com sua experiência e sensibilidade, percebeu a tensão no ar e tentou manter o equilíbrio da conversa. Sabia que aquele momento era delicado e que qualquer palavra poderia empurrar Agrado para um caminho do qual talvez não houvesse retorno. Nesse meio tempo, Alana comentava com Janete sobre algo que, à primeira vista, parecia apenas uma curiosidade, mas que carregava implicações muito maiores. Alaorzinho, um homem acostumado a esconder suas emoções, estava apaixonado. O detalhe mais inquietante era que Alana não fazia ideia de quem era essa mulher. Falava com naturalidade, quase com entusiasmo, sem perceber que estava tocando diretamente em um passado que jamais foi resolvido e que agora ameaçava ressurgir com força. Janete tentou manter a postura, mas por dentro sentiu um turbilhão de emoções. A simples menção daquele sentimento reacendia memórias que ela havia tentado enterrar, lembranças de um amor que nunca desapareceu completamente, apenas foi silenciado pelo tempo e pelas circunstâncias. Enquanto tudo isso acontecia, Eduarda encontrava um raro momento de leveza ao lado de Sol. Entre risadas e pequenas distrações, ela conseguia, ainda que por instantes, se afastar das complexidades que vinham se acumulando ao seu redor.
Mas mesmo nesses momentos, havia algo que não se encaixava completamente. Um pensamento insistente, uma sensação de que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado, especialmente por causa de Leandro e daquilo que ela começava a sentir, mesmo sem querer admitir. Ao mesmo tempo, Alaurzinho se mostrava cada vez mais presente nos assuntos de Janete e Palhares, oferecendo conselhos de negócios com uma proximidade que não passava despercebida. Para muitos, era apenas colaboração, mas para quem conhecia a história por trás, era muito mais do que isso. Cada sugestão, cada troca de olhar, carregava significados ocultos, lembranças de um passado que insistia em se infiltrar no presente. E quanto mais essa proximidade crescia, mais inevitável se tornava o confronto com aquilo que nunca foi resolvido. Irene, sempre observadora, começou a notar mudanças no comportamento de Gael. Havia algo diferente em sua postura, uma leveza que não combinava com sua habitual reserva, e isso a levou a suspeitar que Nayane poderia estar no centro dessa transformação. Essa percepção não veio acompanhada de certezas, mas de uma inquietação crescente. Irene sabia que sentimentos mal resolvidos costumavam desencadear consequências imprevisíveis, especialmente em um ambiente onde tudo já era tão instável. Pouco depois, Thalita entrou em cena com sua habitual habilidade de provocar reações. Suas palavras direcionadas a Nayane não eram inocentes, carregavam intenções claras de desestabilizar, de expor fissuras que ainda estavam sendo cuidadosamente escondidas. Nayane tentou manter a postura, como sempre fazia, mas dessa vez não foi tão simples. Havia algo em sua própria confusão interna que tornava mais difícil sustentar a imagem de controle absoluto que ela tanto prezava. Roney, por sua vez, observava tudo com o olhar calculista de quem entende o valor de cada movimento. Sua intervenção não foi direta, mas suficiente para orientar Nayane de forma estratégica, lembrando-a, ainda que sutilmente, do papel que ela precisava manter diante do público. Enquanto tudo isso acontecia, um evento inesperado interrompeu o fluxo dessas tensões silenciosas. Valéria passou mal de forma repentina, trazendo à tona uma urgência que ninguém estava preparado para enfrentar naquele momento. O susto foi imediato, e Leandro, sem hesitar, assumiu o controle da situação ao lado de Eduarda. Juntos, eles conduziram Valéria ao hospital, em um movimento que misturava desespero e responsabilidade, revelando o quanto estavam conectados àquela realidade. Dentro daquele ambiente tenso, Eduarda se viu confrontada com emoções que iam além do medo. Havia uma vulnerabilidade naquele momento que a aproximava ainda mais de Leandro, criando um espaço onde sentimentos confusos podiam crescer sem que ninguém percebesse. Enquanto isso, longe dali, João Raul enfrentava um tipo diferente de dor. A declaração de agrado para Leandro ecoava em sua mente como uma confirmação de tudo aquilo que ele temia, mas nunca quis aceitar completamente. Cada lembrança, cada momento compartilhado com agrado, agora parecia distante, como se estivesse sendo lentamente substituído por uma realidade na qual ele não tinha mais lugar. Essa percepção o atingiu com uma força que ele não estava preparado para suportar. Mesmo sendo alguém acostumado à pressão e à exposição, aquela dor era diferente. Não vinha do público, nem da carreira, mas de algo muito mais profundo, algo que tocava diretamente sua identidade e suas escolhas. E foi nesse estado emocional fragilizado que uma decisão começou a se formar dentro dele. Uma decisão que não era apenas sobre amor, mas sobre controle, sobre não perder completamente aquilo que ainda restava em sua vida. Enquanto isso, no hospital, a situação de Valéria evoluía para algo ainda mais delicado.
Entre exames e olhares preocupados, a verdade começou a se revelar de forma lenta, mas inevitável, preparando o terreno para uma revelação que mudaria tudo. Eduarda, ao receber essa informação, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era apenas sobre doença, mas sobre tudo aquilo que aquela revelação representava, sobre o impacto que teria em suas relações e em sua própria forma de enxergar o mundo. Naquele momento, as linhas que separavam amor, amizade e responsabilidade começaram a se misturar de forma irreversível. E sem que ninguém percebesse completamente, todos estavam sendo conduzidos para um ponto de ruptura. Ao mesmo tempo, João Raul, tomado por um impulso que misturava desespero e necessidade de afirmação, decidiu agir. Sua escolha não foi fruto de calma ou reflexão, mas de um sentimento urgente de não perder o que ainda acreditava ser seu. Diante de Nayane, ele fez o que ninguém esperava naquele momento: um pedido de casamento. Não como um gesto leve ou romântico, mas como uma tentativa de fixar algo que estava claramente escapando de suas mãos. Nayane, surpreendida, se viu novamente diante de uma situação que fugia completamente ao seu controle. Tudo aquilo que vinha sentindo, todas as dúvidas que começavam a surgir, agora colidiam diretamente com uma decisão que poderia definir seu futuro. E assim, naquele instante carregado de tensão, ficou claro que nenhuma dessas histórias estava caminhando para um desfecho simples. Pelo contrário, cada escolha feita ali começava a entrelaçar destinos de forma ainda mais complexa, preparando o terreno para conflitos que estavam apenas começando. Enquanto a tensão provocada pelo pedido inesperado de João Raul ainda pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar, Nayane permaneceu em silêncio por alguns instantes, incapaz de responder de imediato aquilo que, até pouco tempo atrás, teria sido exatamente o que ela sempre quis ouvir. O olhar dela, fixo no rosto de João Raul, não carregava o brilho habitual de conquista, mas sim uma inquietação profunda, como se dentro dela duas forças opostas estivessem lutando para definir qual caminho seguir, qual versão de si mesma deveria prevalecer naquele momento decisivo. João Raul, por sua vez, interpretava aquele silêncio como hesitação, e essa possibilidade o inquietava ainda mais. Ele não estava preparado para uma negativa, nem para dúvidas, porque aquele gesto tinha sido, acima de tudo, uma tentativa desesperada de não perder completamente o controle da própria história. Nayane desviou o olhar por um instante, como se precisasse fugir daquela pressão invisível que se acumulava ao seu redor. Pela primeira vez, o futuro que sempre idealizou ao lado de João Raul não parecia tão sólido quanto antes, e isso a desestabilizava de uma maneira que ela não conseguia esconder completamente. Enquanto isso, Irene observava a cena à distância, captando cada nuance daquele momento. Para ela, não se tratava apenas de um pedido de casamento, mas de uma reação impulsiva, quase defensiva, de alguém que sentia o próprio território emocional ameaçado. Ela percebeu que havia algo desalinhado naquela decisão, algo que não nascia do equilíbrio, mas do medo. E, conhecendo bem as consequências de escolhas feitas sob esse tipo de pressão, sentiu um incômodo crescente ao imaginar o que poderia vir a seguir. Nesse meio tempo, no hospital, Eduarda ainda tentava processar tudo o que havia acabado de descobrir sobre Valéria. A revelação da doença não era apenas um dado médico, mas uma ruptura silenciosa que alterava completamente a forma como ela enxergava aquela mulher e, consequentemente, sua própria realidade. Leandro permaneceu ao lado dela, oferecendo uma presença firme, quase silenciosa, que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele não precisava explicar nada, não precisava prometer nada, bastava estar ali, e isso,
naquele momento, era tudo o que Eduarda precisava. Mas essa proximidade, construída em meio ao caos, começava a ganhar uma intensidade que ultrapassava o contexto da emergência. Era um vínculo que nascia da vulnerabilidade, e justamente por isso carregava um peso emocional difícil de ignorar. Eduarda tentou manter o foco na situação de Valéria, mas não conseguiu impedir que seus pensamentos escapassem para aquilo que vinha sentindo em relação a Leandro. Não era algo planejado, nem desejado conscientemente, mas estava ali, crescendo de forma inevitável. Enquanto isso, Agrado, distante daquele cenário, começava a sentir as consequências de suas próprias palavras. Ao afirmar que não estava pronta para se casar com Leandro, ela não apenas expôs suas dúvidas, mas também abriu espaço para que outras interpretações surgissem ao seu redor. Janete, com sua sensibilidade aguçada, percebeu que aquela decisão não era simples. Sabia que Agrado carregava dentro de si não apenas sentimentos presentes, mas também marcas do passado, inseguranças que ainda influenciavam cada passo que ela dava. Zuzu tentou trazer leveza à situação, mas até mesmo ela compreendia que havia algo mais profundo em jogo. Não se tratava apenas de amor, mas de identidade, de pertencimento, de escolher um caminho que não anulasse tudo o que Agrado havia construído até ali. Ao mesmo tempo, Alaorzinho continuava a se aproximar cada vez mais de Janete através dos negócios. As conversas que começavam com assuntos práticos inevitavelmente deslizavam para territórios mais pessoais, reativando sentimentos que nunca foram completamente resolvidos. Janete, apesar de tentar manter uma postura firme, não conseguia ignorar o impacto dessa reaproximação. Cada encontro com Alaorzinho era um lembrete de um passado que ainda pulsava dentro dela, trazendo à tona emoções que ela acreditava já ter superado. Essa dinâmica não passava despercebida para quem estava ao redor. Mesmo sem declarações explícitas, havia uma tensão silenciosa entre os dois, algo que sugeria que aquele vínculo estava longe de ser apenas profissional. Enquanto tudo isso se desenrolava, Thalita continuava a desempenhar seu papel de catalisadora de conflitos. Seus comentários, aparentemente leves, tinham o poder de amplificar inseguranças e provocar reações que, em outras circunstâncias, talvez não acontecessem. Nayane, ainda abalada pelo pedido de João Raul, tornou-se um alvo ainda mais sensível para esse tipo de provocação. Cada palavra de Thalita parecia encontrar um ponto vulnerável, aumentando ainda mais o turbilhão emocional que já existia dentro dela. Rony, atento como sempre, não perdeu a oportunidade de intervir de forma estratégica. Ele sabia que momentos de fragilidade eram ideais para influenciar decisões, e usou sua experiência para orientar Nayane sem parecer que estava impondo nada diretamente. Para ele, aquele possível casamento não era apenas uma questão sentimental, mas uma peça importante dentro de um jogo maior, onde imagem, influência e poder estavam constantemente em disputa. Enquanto isso, no hospital, Valéria começava a recuperar a consciência, e com isso vinha a necessidade inevitável de encarar a verdade. O ambiente ao redor permanecia carregado, como se todos soubessem que aquele momento marcaria um antes e um depois. Eduarda aproximou-se com cautela, carregando dentro de si não apenas preocupação, mas também um medo silencioso do que poderia ouvir. Ela sabia que algumas verdades, uma vez reveladas, não podem ser desfeitas. Valéria, ainda frágil, encontrou forças para falar, e suas palavras vieram carregadas de um peso emocional que atingiu Eduarda de forma direta. Não era apenas sobre doença, mas sobre escolhas, sobre passado, sobre tudo aquilo que havia sido escondido até então.
Leandro observava a cena com atenção, compreendendo que aquele momento exigia mais do que presença física. Havia ali uma reconstrução emocional acontecendo, algo que exigiria tempo e coragem de todos os envolvidos. Nesse exato momento, as histórias que pareciam separadas começaram a se conectar de forma mais evidente. As decisões de um afetavam diretamente o destino de outro, criando uma rede de consequências que ninguém conseguia controlar completamente. João Raul, ainda esperando uma resposta de Nayane, começou a sentir o peso do próprio gesto. O silêncio dela já não parecia apenas surpresa, mas um sinal de que as coisas não estavam seguindo o roteiro que ele havia imaginado. Nayane, por sua vez, percebeu que precisava responder, mas qualquer escolha parecia carregar um risco enorme. Dizer sim significava ignorar suas próprias dúvidas. Dizer não significava abrir mão de algo que sempre considerou parte essencial de sua identidade. E assim, enquanto todos lidavam com suas próprias batalhas internas, ficava cada vez mais claro que aquele capítulo não era apenas uma sequência de eventos isolados, mas o início de uma transformação profunda em cada uma daquelas vidas. Naquele ponto em que as emoções já não podiam mais ser contidas dentro de limites seguros, o silêncio de Nayane diante do pedido de João Raul começou a ganhar um peso insuportável, não apenas para ele, mas para ela mesma, que se via aprisionada entre o que sempre quis e aquilo que agora já não parecia tão certo. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que insistiam em se embaralhar. O coração batia acelerado, não pela emoção romântica que todos esperariam, mas por uma inquietação que crescia a cada segundo, como se algo dentro dela estivesse pedindo para não dar aquele passo. João Raul percebeu essa hesitação de forma mais clara naquele momento. Pela primeira vez, a confiança que sempre demonstrava começou a ceder, revelando um homem vulnerável, que não sabia lidar com a possibilidade de não ser escolhido. Ainda assim, ele tentou manter a postura, sustentando o olhar com uma mistura de esperança e tensão. Para ele, aquele pedido era mais do que um gesto de amor, era uma tentativa de consolidar algo que ele sentia estar escapando por entre seus dedos. Nayane, finalmente, desviou o olhar, não por falta de resposta, mas porque qualquer palavra naquele momento parecia insuficiente para traduzir o conflito que tomava conta dela. Não era apenas sobre João Raul, mas sobre tudo o que estava mudando ao seu redor. Enquanto isso, Irene continuava observando, cada vez mais convencida de que aquela situação estava longe de ser saudável. Havia pressa demais, emoção demais, e pouca verdade sendo encarada de frente. Ela conhecia bem esse tipo de dinâmica e sabia que dificilmente terminava sem consequências dolorosas. Nesse meio tempo, no hospital, a atmosfera permanecia densa, como se cada respiração carregasse o peso de algo que ainda não havia sido completamente revelado. Eduarda, sentada ao lado de Valéria, tentava absorver a dimensão daquilo que estava acontecendo. Valéria, ainda fragilizada, reuniu forças para continuar falando, e cada palavra sua parecia abrir uma nova ferida. Não se tratava apenas de uma doença, mas de um segredo que havia sido guardado por tempo demais, e que agora vinha à tona de forma inevitável. Eduarda sentiu o impacto dessas revelações de maneira profunda. Era como se sua realidade estivesse sendo reconfigurada diante de seus olhos, obrigando-a a rever tudo o que acreditava saber sobre sua própria história e sobre as pessoas ao seu redor. Leandro permaneceu próximo, atento a cada reação dela. Ele não tentava interromper, não tentava controlar a situação, apenas oferecia uma presença firme, que servia como um ponto de apoio em meio à instabilidade emocional que se instalava. Essa proximidade,
porém, começava a adquirir um significado mais intenso. Em meio à fragilidade, Eduarda encontrava em Leandro uma segurança que não esperava, e isso fazia com que seus sentimentos se tornassem ainda mais confusos. Enquanto isso, Agrado começava a perceber que sua decisão de não avançar com o casamento com Leandro não ficaria sem consequências. Mesmo que tivesse sido honesta consigo mesma, ela sabia que aquele gesto poderia afetar não apenas o relacionamento deles, mas também o equilíbrio entre todos ao seu redor. Janete, sempre sensível aos movimentos emocionais da filha, acompanhava tudo com um olhar atento. Ela compreendia que Agrado estava tentando proteger algo dentro de si, mas também sabia que esse tipo de escolha poderia gerar dores difíceis de evitar. Zuzu, com sua experiência, tentou mais uma vez trazer equilíbrio à situação, lembrando que nem todas as decisões precisam ser imediatas, e que respeitar o próprio tempo também é uma forma de coragem. Ao mesmo tempo, Alaorzinho continuava a se aproximar de Janete de maneira quase inevitável. O que antes parecia apenas colaboração agora ganhava contornos mais pessoais, mais carregados de significado, como se o passado estivesse lentamente retomando seu espaço. Janete sentia isso com clareza. Cada conversa, cada troca de olhar, trazia à tona sentimentos que ela havia aprendido a esconder, mas que nunca deixaram de existir completamente. Essa reaproximação, embora silenciosa, carregava o potencial de reacender conflitos antigos, especialmente considerando tudo o que ainda permanecia não resolvido entre ela, Zilá e Alaorzinho. Enquanto isso, Thalita continuava a movimentar o cenário com sua habilidade de provocar. Suas palavras, direcionadas com precisão, não apenas expunham fragilidades, mas também ampliavam tensões que já estavam presentes. Nayane, ainda lidando com o pedido de casamento, tornou-se ainda mais sensível a essas provocações. Cada comentário parecia atingir diretamente suas dúvidas, tornando ainda mais difícil tomar qualquer decisão com clareza. Roney, observando o cenário, manteve sua postura estratégica. Ele sabia que momentos como aquele eram cruciais para moldar narrativas, e fez questão de influenciar discretamente, garantindo que os acontecimentos seguissem um caminho que também favorecesse seus interesses. Enquanto tudo isso se desenrolava, no hospital, a situação de Valéria continuava a impactar profundamente Eduarda. A revelação sobre sua doença não era apenas um choque, mas um ponto de ruptura que exigia uma nova forma de lidar com tudo ao seu redor. Eduarda sentiu que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas por Valéria. No entanto, essa força vinha acompanhada de uma vulnerabilidade que ela não conseguia esconder completamente. Leandro percebeu isso e, mais uma vez, se manteve ao lado dela, criando um espaço onde ela podia existir sem precisar esconder suas emoções. Essa conexão, embora ainda não nomeada, tornava-se cada vez mais significativa. Nesse exato momento, as histórias começaram a se entrelaçar de forma ainda mais evidente. As escolhas de Agrado influenciavam João Raul, que por sua vez impactava Nayane, enquanto Eduarda e Leandro se aproximavam em meio a uma crise que mudava tudo. João Raul, ainda esperando uma resposta, começou a sentir o peso da própria impulsividade. Ele percebeu que talvez tivesse agido mais por medo do que por convicção, mas já não podia voltar atrás. Nayane, por sua vez, compreendeu que precisava encarar a verdade, por mais desconfortável que fosse. Não podia continuar sustentando uma imagem que já não correspondia completamente ao que sentia. E assim, naquele ponto de tensão máxima, ficou claro que cada personagem estava sendo levado a confrontar não apenas os outros, mas a si mesmo.
Não havia mais espaço para ilusões completas, apenas para escolhas difíceis e consequências inevitáveis. Enquanto o peso das decisões começava a se tornar impossível de ignorar, Nayane finalmente percebeu que não poderia continuar adiando sua resposta sem que isso provocasse consequências ainda mais profundas, tanto para si mesma quanto para João Raul, que permanecia à sua frente esperando algo que parecia cada vez mais incerto. Ela sentiu o olhar dele fixo, carregado de expectativa, e por um breve instante quis simplesmente corresponder, dizer aquilo que todos esperavam, manter intacta a imagem de um casal perfeito que sempre sustentou diante do mundo, mas algo dentro dela resistia com força. Não era apenas dúvida, mas uma sensação clara de que aquele passo, naquele momento, não vinha de um lugar verdadeiro. E essa percepção, embora dolorosa, a impedia de seguir adiante sem questionar tudo o que até então havia considerado inabalável. João Raul, percebendo que o tempo passava sem resposta, começou a sentir a ansiedade crescer. O silêncio de Nayane já não podia mais ser interpretado como surpresa, mas como um sinal de que algo estava fora do lugar, de que talvez ele não estivesse mais no controle daquela história. Nesse meio tempo, Irene, que acompanhava tudo com atenção, sentiu um aperto no peito ao perceber o rumo que a situação tomava. Para ela, aquele era o tipo de momento em que uma escolha precipitada poderia marcar todos de forma irreversível. Ela não interferiu, mas seu olhar dizia tudo. Havia ali um alerta silencioso, uma percepção de que nenhum dos dois estava realmente preparado para o que estavam prestes a decidir. Enquanto isso, no hospital, Eduarda enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua vida. A presença de Valéria, fragilizada e ao mesmo tempo determinada a revelar verdades, criava um ambiente onde não havia espaço para negação ou fuga. Cada palavra dita por Valéria parecia ecoar dentro de Eduarda de forma intensa, como se estivesse reorganizando sua compreensão sobre tudo o que havia vivido até então. Não era apenas sobre a doença, mas sobre o significado de cada relação, de cada escolha. Leandro permaneceu ao lado dela, firme, mas respeitando o espaço necessário para que ela pudesse lidar com aquela avalanche emocional. Ele não tentava resolver, apenas sustentava, e isso, naquele momento, era mais importante do que qualquer solução imediata. Eduarda, ainda tentando se manter forte, começou a perceber que sua ligação com Leandro já não era apenas circunstancial. Havia algo mais profundo, algo que se formava lentamente, impulsionado por momentos como aquele, onde a vulnerabilidade criava conexões inesperadas. Enquanto isso, longe dali, Agrado começava a sentir o impacto emocional de tudo o que havia dito sobre Leandro. Mesmo sendo sincera, ela sabia que suas palavras poderiam ter ferido, e isso a incomodava mais do que gostaria de admitir. Janete, observando a filha, compreendia esse conflito. Sabia que Agrado estava tentando ser fiel a si mesma, mas também sabia que decisões assim nunca vêm sem custo emocional, especialmente quando envolvem pessoas que realmente importam. Zuzu tentou mais uma vez trazer equilíbrio, lembrando que nem todas as histórias precisam seguir um ritmo acelerado, que às vezes é preciso parar, respirar e entender o que realmente se quer antes de avançar. Ao mesmo tempo, Alaorzinho continuava a se aproximar de Janete de forma cada vez mais evidente. O que antes era apenas uma parceria começava a revelar sinais de algo mais, algo que nenhum dos dois conseguia ignorar completamente. Janete sentia isso com intensidade. Cada encontro com ele trazia à tona lembranças que nunca desapareceram, apenas ficaram guardadas em algum lugar profundo, esperando o momento certo para ressurgir. Essa reaproximação,
embora ainda não declarada, já carregava consequências. Era impossível separar completamente o presente do passado, e cada passo dado nessa direção tornava o cenário ainda mais delicado. Enquanto tudo isso acontecia, Thalita continuava a provocar movimentos no cenário social, amplificando tensões e criando situações que expunham fragilidades. Sua presença funcionava como um espelho distorcido, refletindo aquilo que muitos tentavam esconder. Nayane, ainda imersa em seu próprio conflito, tornou-se ainda mais vulnerável a esse tipo de pressão. A combinação entre dúvidas internas e exposição externa criava um ambiente onde qualquer decisão poderia ser interpretada de múltiplas formas. Roney, como sempre, não deixava nada passar despercebido. Para ele, cada detalhe era uma oportunidade de ajustar estratégias, de moldar narrativas que servissem aos seus interesses dentro daquele universo tão competitivo. Nesse exato momento, no hospital, Valéria reuniu forças para dizer algo que marcaria profundamente Eduarda. Não era apenas uma revelação factual, mas um gesto carregado de significado, uma tentativa de deixar algo em ordem antes que fosse tarde demais. Eduarda ouviu, absorveu, e sentiu o peso da responsabilidade crescer dentro de si. Não era mais apenas espectadora de sua própria vida, mas alguém que precisava agir, decidir, assumir um papel que talvez ainda não estivesse pronta para desempenhar. Leandro percebeu essa mudança e, mesmo sem dizer nada, deixou claro através de sua presença que ela não estaria sozinha. Essa conexão silenciosa tornava-se cada vez mais forte, criando um vínculo que poderia alterar o rumo de várias histórias ao mesmo tempo. Enquanto isso, João Raul já não conseguia sustentar a mesma segurança de antes. A ausência de resposta de Nayane começava a se transformar em uma possibilidade concreta de rejeição, algo que ele nunca havia considerado seriamente. Nayane, por sua vez, finalmente compreendeu que não podia mais fugir. Qualquer escolha que fizesse a partir dali teria consequências, e adiar apenas tornaria tudo mais difícil. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquele momento se concentrar em um único ponto. Não era apenas uma resposta, mas uma definição, um marco que poderia mudar completamente o curso de sua vida. E assim, enquanto todos enfrentavam suas próprias batalhas internas, ficou evidente que aquele momento não era apenas mais um capítulo, mas um ponto de virada, onde cada decisão carregava o potencial de transformar tudo o que vinha sendo construído até então. Naquele instante decisivos, em que o silêncio já havia se estendido além do suportável, Nayane finalmente ergueu o olhar para João Raul, como se reunisse toda a coragem que lhe restava para enfrentar não apenas aquele homem diante dela, mas também tudo o que aquilo representava em sua vida. O ar parecia mais pesado, como se até o tempo tivesse desacelerado para acompanhar a importância daquele momento. João Raul, imóvel, aguardava, com o coração preso a uma expectativa que já começava a se transformar em medo. Nayane abriu os lábios, mas por um segundo as palavras não vieram. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque qualquer resposta ali encerraria uma versão de si mesma que ela vinha sustentando por tanto tempo. Quando finalmente falou, sua voz não carregava a firmeza habitual, mas também não era fraca. Era uma voz real, talvez a mais verdadeira que já havia usado diante dele, porque vinha de um lugar onde não havia espaço para máscaras. Ela não respondeu como todos esperavam. E foi exatamente isso que mudou tudo. João Raul sentiu o impacto antes mesmo de compreender completamente o que estava acontecendo. Não era apenas a resposta em si, mas tudo o que ela significava, tudo o que revelava sobre o estado atual daquela relação. Pela primeira vez,
ele percebeu que não podia mais sustentar aquela história apenas com desejo, com imagem, ou com medo de perder. Havia algo que precisava ser reconstruído, ou talvez aceito como irreversivelmente alterado. Enquanto isso, Irene, que acompanhava à distância, fechou os olhos por um instante, como se já soubesse que aquele desfecho era inevitável. Não era um fim completo, mas certamente era o fim de uma ilusão que vinha sendo mantida por tempo demais. Nesse meio tempo, no hospital, a situação de Valéria começava a se estabilizar, mas o impacto emocional de tudo o que havia sido revelado continuava reverberando com força dentro de Eduarda, que agora precisava lidar não apenas com o presente, mas com tudo o que havia sido redefinido dentro dela. Ela permanecia ao lado de Valéria, segurando sua mão, como se aquele gesto fosse uma forma de se ancorar em meio à confusão. Havia amor ali, havia dor, havia também uma nova compreensão que ainda estava sendo construída. Leandro observava em silêncio, respeitando aquele espaço, mas ao mesmo tempo presente de forma constante. Sua ligação com Eduarda já não podia mais ser ignorada, mesmo que ainda não tivesse sido nomeada com clareza. Eduarda sentia isso. Sentia que algo havia mudado, não apenas nas circunstâncias, mas dentro dela mesma. Era como se estivesse sendo empurrada para uma versão de si que exigia mais coragem, mais verdade, mais entrega. Enquanto isso, Agrado, ainda lidando com suas próprias dúvidas, começava a perceber que suas escolhas estavam gerando ondas que alcançavam muito além do que ela imaginava. João Raul, Leandro, Eduarda, todos estavam sendo afetados de alguma forma. Janete observava tudo com uma mistura de preocupação e compreensão. Sabia que aquele era um momento de transformação, não apenas para Agrado, mas para todos ao redor dela, e que não havia como atravessar isso sem marcas. Zuzu, como sempre, mantinha seu papel de equilíbrio, lembrando que nem todas as respostas precisam ser imediatas, mas que fugir das perguntas também não é uma solução duradoura. Ao mesmo tempo, Alaurzinho e Janete continuavam se aproximando, mesmo sem assumir isso abertamente. Era uma aproximação feita de silêncios, de olhares, de pequenas coincidências que já não podiam mais ser ignoradas. Essa reaproximação, embora ainda discreta, carregava o potencial de reacender conflitos antigos, especialmente considerando a presença constante de Zilá, cuja influência nunca deixava de se fazer sentir, mesmo quando não estava diretamente envolvida. Enquanto tudo isso acontecia, Thalita continuava a movimentar o cenário com suas provocações, transformando pequenas tensões em eventos amplificados, capazes de influenciar a percepção pública e aumentar ainda mais a pressão sobre todos. Roney, por sua vez, seguia observando, calculando, ajustando suas estratégias de forma quase invisível. Para ele, cada mudança emocional era também uma oportunidade de reposicionar peças dentro de um jogo muito maior. Nesse exato momento, as histórias que pareciam paralelas se entrelaçavam de forma definitiva. Não havia mais como separar completamente os caminhos de cada personagem, porque tudo agora estava conectado por escolhas, sentimentos e consequências. João Raul, ainda abalado, começou a compreender que precisava enfrentar não apenas o que havia acontecido, mas também aquilo que vinha evitando dentro de si. Não bastava reagir, era necessário entender. Nayane, por sua vez, sentiu um peso sair de seus ombros, mesmo sabendo que o caminho à frente seria mais incerto do que nunca. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia sido honesta consigo mesma, e isso mudava tudo. No hospital, Eduarda respirava fundo, tentando encontrar equilíbrio em meio ao caos emocional que ainda persistia.
Sabia que nada voltaria a ser como antes, mas também sentia que, talvez, isso não fosse necessariamente algo ruim. Leandro permaneceu ao seu lado, não como alguém que oferecia respostas, mas como alguém que caminharia junto, independentemente das perguntas que ainda precisavam ser feitas. E assim, naquele ponto final que não era exatamente um fim, mas sim uma transição, ficou claro que cada personagem havia atravessado um limite invisível, entrando em uma nova fase de suas vidas, onde não haveria mais espaço para ilusões confortáveis. Tudo o que restava agora era enfrentar as consequências e descobrir, dentro desse novo cenário, quem cada um realmente estava disposto a ser.